Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à plataforma de ensino à distância da Uniateneu. Seja bem-vindo à aula ao vivo, né, do Fundamentos Logísticos, e que você possa aqui nesse momento tá aprendendo mais para que você tenha maiores conhecimentos e assim desenvolva-se mais nessa área tão importante hoje, que é a área de logística. E para começar, eu gostaria de me apresentar para vocês, todos vocês que irão assistir essa aula ao vivo, ela irá ficar aqui gravada na sua disciplina. Eu me chamo professor Ricardo Alcino, eu sou economista, tenho pós-graduação em gestão de pessoas, pós-graduado em psicologia positiva, MBA em coaching organizacional e sou graduando em psicologia. Então eu tenho aí um caminho de 18 anos de desenvolvimento dentro das empresas, principalmente nessa área como consultor empresarial. Sou professor de graduação também, de pós-graduação da Uniateneu. Sou palestrante profissional e outras coisas aqui que você pode estar vendo aí no currículo, certo? Mas o mais importante de tudo isso é o que a gente faz com todos esses conhecimentos, né? E aí, se você perceber essa caminhada de estudo seu, principalmente no ensino à distância, ele é muito importante, né? Ele é muito importante para que você tenha um foco, para que você tenha disciplina, para que você se desenvolva naquela área que realmente você queira trabalhar. E essa área de logística é uma área que vem crescendo muito, né? Ela vem crescendo muito. E se você conseguir entender realmente o que é que faz, né, um profissional dessa área e entender todos os caminhos que levam essa área a estar cada vez mais importante dentro das empresas, você vai se dar muito bem nela. E para isso a gente precisa entender algumas coisas, né? Eu imagino que você já baixou o material, imagino aí que você já viu os vídeos de cada unidade. Vale a pena reforçar aqui para você, para que você baixe as unidades, tenha um material muito bacana, desenvolvido, com muito critério, com muito conteúdo importante para você. Então, se eu fosse você que está vendo aqui essa aula, né, essa aula ao vivo, você baixe, né, que você possa baixar esses materiais. Mas não só baixar, né, que você possa ler também. Ele é importante para que você tenha um conhecimento, né? O conhecimento é que vai fazer você se destacar nessa área tão importante. Beleza, gente? Então sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma aula ao vivo, né? Dentro de várias disciplinas, nós temos gravado essa aula para você, para que você tenha outros complementos. O que eu vou trazer aqui para vocês durante aqui esses próximos minutos são coisas complementares. Logicamente que eu vou falar algumas coisas aqui que talvez você já leu ou você mesmo viu nos vídeos de cada unidade, mas é importante que você atente-se, porque cada professor ele tem uma maneira de trazer aquele conteúdo. Então, quanto mais a gente escuta, quanto mais a gente vê, mais a gente vai se desenvolvendo, certo? E, gente, o nosso tema, né, a nossa disciplina, ela é Fundamentos Logísticos. E aí, fundamentos logísticos significa o quê? Que você precisa conhecer os fundamentos. E o que é que você entende por fundamento? Fundamento é aquela base, né? É o alicerce que você precisa desenvolver, que você precisa, na verdade, conhecer para desenvolver, e que vai fazer com que você tenha uma estrutura de conhecimento nessa carreira, certo? Então hoje você já deve ter percebido aí nas suas leituras, a logística é uma área extremamente importante dentro de uma empresa, e principalmente no momento atual que nós estamos vivendo. Imagina só, nós estamos mais ou menos aqui, hoje é dia 26 de junho,
nós estamos há mais ou menos 80 dias, né, de quarentena, de isolamento, é, essas 2 semanas agora de retomadas da economia. Quantas vezes você já se deparou com algum pedido, né, pela internet? Quantas vezes talvez você pegou o seu smartphone e fez um pedido, né? Com certeza, se você comprou alguma coisa, um produto, se você comprou algum eletrodoméstico, se você comprou algum produto de uso pessoal pela internet, eu tenho certeza que você ficou prestando atenção como é que seria a entrega dele. E é isso que nós vamos falar, e é isso que a logística, ela se tornou algo extremamente importante hoje para as empresas. Mas é importante eu frisar que nem sempre foi assim. Olha só como é que era, né? E antes de eu entrar aqui nesse slide, eu quero dizer para você que eu estou seguindo aqui uma apresentação para que você veja essa apresentação e que você consiga ter um aprendizado melhor, tá bom? Então eu vou passando aqui os slides e vou comentando e vou conversando com vocês sobre esse assunto. Olha só como é que era a logística no passado. As empresas, gente, elas encaravam, né, o transporte como despesa e que não agregava valor nenhum ao produto. Se nós trouxermos para hoje, principalmente, para o momento atual, para o momento contemporâneo que nós vivemos, você com certeza vai perceber que não se pensa mais dessa forma, né? Hoje não se pensa mais dessa forma. Por quê? Porque hoje o transporte ele agrega valor ao produto, mas não só o transporte, a logística dele, porque logística não é só o transporte, ela envolve várias outras coisas, certo? Que nós vamos ver aqui. Muitos empresários americanos eles pensavam que logística também era só armazenar grandes quantidades de matéria-prima, que é o estoque logístico, para garantir a produção. Ou seja, antigamente, né, muitas empresas se preocupavam em ter o estoque suficiente de matérias-primas para garantir a produção. Só que hoje, gente, o pensamento é diferente. Por quê? Porque as empresas têm um centro de custos, então elas avaliam muito essa questão do estoque de muita quantidade de coisas, onde está se levando um custeio muito grande. E hoje as empresas elas estão, além de se preocupar com o lucro, porque o lucro não é só a receita que você recebe, mas também é aquilo que você tem de despesa. Então, quanto menos despesa você tem, quanto menos custos, né, desnecessários a empresa tiver, melhor será a lucratividade dela, certo? Então é muito importante a gente ver esses pontos aqui, como é que era no passado. Então assim, outros pensavam que logística era estocar grandes quantidades de produto acabado para garantir o abastecimento do mercado. Então hoje também existem critérios para esse abastecimento, né? Com certeza você leu aí nos materiais, mas se você não tiver lido, aproveita a oportunidade que existem maneiras de você abastecer o mercado, né? Então existe a demanda puxada e existe a demanda empurrada, né? Então geralmente vamos dar um exemplo aqui, o supermercado, todos os supermercados ele tem demanda empurrada. O que é isso? Ele sempre tem que ter produto ali pronto para o cliente pegar, botar no carrinho, passar no caixa e levar para casa, certo? Ou seja, ele não precisa de uma sinalização de compra do cliente final, certo? Então por isso que talvez a logística nesse momento, né, de pandemia, os supermercados eles tenham feito aí, tenham levado muito em consideração essa logística de reposição de produtos. Então por isso, olha só, para você ver como a logística hoje ela é importante, certo? Então continuando, isso aqui foi só para você ter uma ideia de como é que era a logística no passado, e que eu espero, né, com a finalização dessa disciplina você tenha um entendimento maior e mais abrangente da importância da logística hoje dentro das empresas, tá bom? Então você está no melhor momento, de estar fazendo essa graduação
para que você entre no mercado extremamente propício, né? Hoje todas as empresas necessitam de profissionais que entendam mais a fundo sobre logística e não só essa questão de transportar, né? Não só essa questão de armazenar, tá bom, gente? Então, olha só, olha aqui para a gente ter uma ideia, né? Nós temos o fabricante, certo? Que é quem produz aqueles produtos. Vamos supor que aqui a gente esteja falando de produto. Existe os centros de distribuição e existe o consumidor final. Entre um e outro, às vezes a gente pensa assim, não, mas isso é muito simples, mas não é. Entre o fabricante e o consumidor final existe toda uma logística para isso. Então, olha só aqui o que tem dizendo. Você está vendo que tem uma setinha, né, saindo de fabricante para o consumidor final. E o que é que ele diz logo abaixo? Maior praticidade e menor tempo possível. Ou seja, quanto maior a logística da empresa tiver praticidade e menor tempo possível ela entregar, mais vantagem competitiva ela vai ter. Então, gente, isso é muito importante. Muito importante. O controle de estoque mais o cumprimento de prazos é igual a uma vantagem competitiva. Então, você, futuro profissional aí de logística, pode ser até que você já trabalhe nessa área, né? E você está aqui para poder adquirir mais conhecimentos e se tornar mais profissional ainda. Então, você com certeza, você precisa pensar sempre nessa frase aqui. A sua logística, o local onde você vai trabalhar, ele tem uma maior praticidade e um menor tempo possível de entrega? Porque se você focar aqui e trabalhar bem nisso aqui, a sua empresa onde você vai trabalhar, ela vai ter uma vantagem competitiva. Gente, a gente pensa que não, mas os clientes eles estão muito ligados a essa questão do cumprimento do prazo. Ele muitas vezes ele não quer saber se você tem estoque. Ele não quer saber se você tem estoque. Ele não quer saber se você vai produzir ou não. Se você está ofertando no mercado um produto, significa para o cliente final, para o consumidor final, que você entrega aquele produto. Então, se você divulga nas redes sociais, se você tem um site que divulga, se a empresa tem um site que divulga, se ela está constantemente ali nas mídias, falando que vende aqueles produtos, não é? O cliente não está pensando assim, deixa eu ver aqui, eu vou comprar um produto aqui dessa empresa, mas será que ela tem estoque suficiente para me entregar? Não, gente, o cliente, a gente não pensa assim. A gente pensa em quê? No cumprimento do prazo. Eu vou comprar e quando é que vocês entregam? Eu mesmo tive uma experiência agora recente, nesse momento de pandemia, onde eu fiz uma compra pela internet, daqueles fonezinho Bluetooth e sem fio, né? E aí a primeira coisa quando eu comprei foi qual é o prazo de entrega. Então constantemente eu vinha verificando o rastreio, né? Eu estava acompanhando quase que diariamente como é que estava o transporte desse produto, certo? Então, gente, o cliente ele quer saber do prazo, ele quer saber se você entrega e se você entrega com qualidade, né? Porque não adianta também você ter aí um cumprimento do prazo e muitas vezes você chegar a entregar um produto para o cliente com embalagem ruim, com visual, né, que não é legal, amassado. Então tem essas características também de importância, beleza? Então aqui, olha só para a gente relembrar o que é logística realmente, como é que ela funciona, quais são os tipos de logística que nós temos. Então a logística é o processo de planejamento e execução do eficiente transporte e armazenamento de mercadorias, desde o ponto de origem até o ponto de consumo. Então isso aqui existe uma cadeia, né, que a gente vai falar já e que vocês também já devem ter lido. Então existe uma cadeia, certo? Do ponto de origem até o ponto de consumo. O seu objetivo é atender aos requisitos do cliente de maneira oportuna e econômica. Ou seja, quais são os requisitos do cliente? O que é que ele mais
tem de importância com relação aquele negócio que ele está fazendo com a empresa, certo? Então a gente precisa entender isso para que a gente atenda de uma maneira oportuna e de uma maneira mais rápida e eficiente. Então muitas empresas se especializam prestando serviço a fabricantes, varejistas e outras indústrias com grande necessidade de transportar mercadoria. Então, para você entender, hoje tem empresas de logística, né? Então, várias empresas não têm um centro logístico dentro do seu local, né? E o que é que elas fazem? Elas terceirizam, né? Elas terceirizam a empresa no mercado, onde essa empresa ela é especialista em fazer a logística da distribuição da empresa que está ofertando esse produto. Então existem sim, né, essas transportadoras de mercadorias, tá? Então assim, alguns possuem toda a gama de infraestrutura, desde aviões a caminhões, armazéns e softwares, enquanto por outro lado outras se especializam em uma ou duas partes, né? Então tem grandes empresas de logística que tem uma mega infraestrutura e que ela atende aí todo tipo de empresa e entrega em todo tipo de local, vamos dizer assim. Então é uma empresa muitas vezes equipada com tudo. Mas também tem outras empresas que elas focam, elas se especializam em uma ou duas partes, né? Elas se especializam em armazenar. Se você não tem um espaço, ela se especializa em armazenar os seus produtos, certo? Ela pode se especializar também em transporte terrestre, né, que são os caminhões. Então tem muitas empresas de logística que investem em caminhões. Então ela faz todo esse transporte para as empresas que contratam. E avançando aqui, ainda sobre o conceito de logística e evolução, é o processo, né? Só reforçando, é o processo de planejar, implantar e controlar o fluxo eficiente e eficaz de matérias-primas e produtos, estoque em processo e informações relacionadas, desde seu ponto de origem até o ponto de consumo, com o propósito de quê? De atender aos requisitos do cliente. Então, olha só, fixa nisso aqui. Logística, gente, é um processo. Então, qual é esse processo? Ela precisa planejar, ela precisa implantar e controlar o fluxo eficiente e eficaz de matérias-primas e produtos, estoque em processo e informações relacionadas a tudo isso. Então, olha só o caminho que leva ao processo de logística, certo? Então, trata de todas as atividades de movimentação e armazenagem com a finalidade de facilitar, além do fluxo de produtos, o fluxo de informação que colocam os produtos em movimento, com a finalidade de providenciar níveis de serviço satisfatório aos clientes a um custo baixo. Então, olha só, quanto mais organizado estiver a logística, maior será essa finalidade de facilitar o fluxo de produtos e o fluxo de informação. Então isso é muito importante, porque muitas vezes a gente chega em algumas logísticas que é tanto produto que a pessoa às vezes se perde, ela não sabe onde é que está cada produto, ela não sabe quanto é que tem no estoque dela. Então eu tenho uma frase que sempre eu gosto de falar, que é: aquilo que começa certo, termina certo. O que é que eu quero dizer com isso? Que se você tiver uma logística bem funcional, se você tiver uma logística organizada, que você tem um sistema eficiente, um sistema de controle de estoque, se você tem um fluxo de informação de todos os produtos que tem dentro dessa armazenagem, dentro da logística, com certeza isso aí vai fluir de uma maneira mais satisfatória. E se tudo isso funcionar, né, que geralmente dá um trabalho, mas é possível a gente ter uma organização muito, muito eficaz, né, você vai conseguir diminuir os custos,
né? Você vai diminuir os custos, certo? Então, gente, isso aqui é uma parte conceitual sobre a logística para reforçar mais ainda o que você vem aprendendo. E aí, vamos pensar o seguinte: logística versus cadeia de suprimento. Então, o que é, professor, cadeia de suprimento ou supply chain? E aí, gente, eu dou até uma dica para vocês aqui, no sentido de você buscar se especializar mais nessa cadeia de suprimento. Porque aqui é o grande lance, a grande inteligência. Então, o que é supply chain? Compreende o conjunto de organizações que mantém relações do início até o fim da cadeia logística. Certo? Então, assim, pode ser definida como todas as etapas do atendimento das demandas do cliente, incluindo diversos atores, né, diversos fatores, não é atores, diversos fatores, como produtores, fabricantes, fornecedores, né, varejistas, distribuidores e clientes. Então, você precisa conhecer todas essas etapas do atendimento. Você precisa entender como é que funciona essa cadeia de suprimento. E professor, por que isso é importante? Porque você começa a se aprofundar ao que realmente importa. Certo? Então, por isso que é importante você entender não só o seu trabalho que você faz. Porque pode ser que o seu trabalho seja o de um distribuidor, por exemplo. Você pode ser um fabricante. Você pode trabalhar numa empresa que é varejista. Né? Mas se você estiver dentro da logística, você precisa entender essa cadeia de suprimento. E existe também o Supply Chain Management, que é justamente o que? A gestão dessa cadeia de suprimento. Né? Que é o conjunto de práticas que visa o que? Integrar eficientemente fornecedores, empresas de manufatura, pontos de distribuição, depósitos e varejistas, para que as mercadorias sejam produzidas e distribuídas nas quantidades certas, enviadas para os locais certos e no tempo certo, a fim de minimizar custos e satisfazer os níveis de serviços requeridos. Então, olha só, às vezes a gente pensa que não, mas existe em muitas ocasiões a entrega errada de produto. Aí isso dá um trabalho, porque você vai ter que refazer algo, né? Então, é aquela frase que eu acabei de falar. Se você começa certo, com atenção, com um bom planejamento, com uma boa gestão dessa cadeia de suprimento, você minimiza esses erros. E quando você minimiza esses erros, você está minimizando custos. Então, por isso que é extremamente importante você entender do supply chain e você entender do supply chain management, ou seja, da gestão dessa cadeia de suprimento, ok? Espero que você tenha entendido, mas dou uma dica para você. Foca em estudar mais sobre isso aqui. Isso é muito importante para você, futuro profissional dessa área de logística. E aí, gente, isso aqui está no material, tá? Tá no material das unidades aqui da disciplina. Então, aqui para a gente entender um pouco mais dessa movimentação e armazenagem de materiais, né, as decisões logísticas, você está vendo aqui um triângulo. E o que é que tem no centro desse triângulo? Você tem o que? Objetivos do serviço ao cliente. Gente, isso aqui é o principal, é o primordial foco. A logística não existiria se não existisse demanda de cliente. Então você precisa entender que tudo isso aqui, o foco é atender os objetivos do cliente, ou seja, o produto, os serviços logísticos e o sistema de informação. Então o cliente, ao comprar um produto, você precisa ter um sistema de informação muito bem elaborado, para que o cliente esteja seguro ao fazer essa compra e esteja acompanhando a entrega deles, certo? E aí existem essa movimentação, que é o que? Estratégia de estoque. Estoque precisa de estratégia? Precisa sim. Por que eu preciso de estratégia? Porque eu preciso prever o que é que eu preciso ter em estoque.
eu preciso entender dos fundamentos de estocagem, porque eu não estoco de qualquer maneira. Se você for estocar de qualquer maneira, você perde o controle. Mas às vezes eu estou ali numa empresa que é pequenininha, dá para a gente controlar. Lé do engano. Por quê? Porque essa empresa ela pode ir crescendo, certo? E pode ir desenvolvendo outros produtos, e aí você já perde o controle, gente, e aí vira uma bagunça, porque você não tem tempo muitas vezes de parar uma logística para poder efetuar uma contagem, por exemplo. E principalmente se você trabalha com pequenos materiais, como parafuso, porca, prego, né? Algumas ferramentas pequenas. Então tudo que você puder fazer para entender dessa estocagem vai ser melhor para você ao tomar uma decisão de estoque. Ao decidir a compra e uma programação de suprimentos e as decisões de estocagem. Então tudo isso aqui é estratégia de estoque, certo? E nós temos também o que? Para atender o objetivo do cliente, estratégia de transporte. Então quais são os fundamentos do transporte? Quais são as decisões do transporte? Né? Quais são, como é que eu vou fazer a logística, o planejamento dessa entrega, certo? Então outra coisa importante é a estratégia de localização. Então, assim, decisões de localização, processo de planejamento da rede, né, onde é que vai ser entregue, como vai ser entregue, quem vai receber, que horas eu posso entregar. Então, tudo isso aqui é importante para a gente entender a movimentação e armazenagem de materiais, tá bom? Então, caminhando aqui, olha só aqui o escopo da logística empresarial, né, que é a cadeia de suprimentos. Isso aqui é só para você ter uma ideia dessa cadeia, certo? Existe a logística de suprimento, a logística de produção e a logística de distribuição. Tudo começa com o quê? Com uma compra, né? Com um fornecedor. Alguém fornece algo para alguém. Então esse fornecedor, vamos supor que é uma empresa que tem ali que fabrica um determinado produto, então ela compra do fornecedor o suprimento. E aí esse fornecedor ele tem o transporte dele de entrega, que aí pode variar de acordo com o produto, de acordo com a localização que ele esteja, de acordo com o tamanho da empresa, né, do fornecedor. Então ele faz o transporte até o recebimento da empresa, que é onde vai ter a produção. Ou seja, vai ter ali um controle de produção que essas peças, que esses suprimentos, que essas matérias-primas, elas vão virar um produto acabado, certo? Então aqui, depois que o produto é acabado, aqui no meio, né, que é a logística de produção, ele passa por uma expedição, ou seja, ele vai para algum local, para isso precisa do transporte, né, para ser armazenado, e desse local de armazenamento ele é levado a ser vendido para o cliente. E muitas vezes esse cliente pode ser uma outra empresa, pode ser um consumidor final, né? Então, gente, praticamente tudo passa por esse caminho, por essa cadeia de suprimento. Então é muito importante você entender esse caminho. Se isso aqui funcionar muito bem, pode ter certeza que lá na ponta final, que é o cliente, ele vai ficar satisfeito com a compra que ele fez àquela empresa, certo? Então aqui só para a gente entender um pouco mais, né, os fundamentos, eles seguem um fluxo, né, seguem um ciclo, que é o que? Existe o cliente, certo? E esse cliente ele tem dá uma sinalização de demanda, ou seja, ele quer comprar algo. Quando há uma sinalização de demanda, existe um fornecedor e existe a compra desse fornecedor desse material, vamos supor. Existe o transporte, existe o recebimento e armazenamento, existe a movimentação interna, né? Existe a produção, e aí depois da produção, né, existe o armazenamento do produto, existe o controle de saída dele e existe o transporte até chegar no cliente de novo. Então olha só o caminho percorrido. E gente, isso tudo depende da empresa,
né? Nem toda empresa segue esse fluxo aqui, mas aqui a gente está falando de logística, dos fundamentos e contemplando tudo que pode acontecer num processo de compra, né? Então tudo começa com o cliente sinalizando uma demanda. Por exemplo, eu trabalho em uma empresa, na verdade eu sou gestor comercial de uma empresa de tecnologia. Então nós fazemos toda aquela parte de integração das soluções, cabo de rede, fibra ótica, infraestrutura, é, e aí depende, às vezes o cliente ele quer um vídeo monitoramento, câmeras de vídeo monitoramento, às vezes ele quer uma catraca, é, às vezes ele quer um totem para reconhecimento facial. Então a gente trabalha com inúmeros tipos de produto. Só que nós não fabricamos o produto, nós não produzimos esse produto. Então nós compramos de um distribuidor esse produto e nós revendemos ele com a nossa integração. Então, na nossa logística não existe produtos assim em grande quantidade, porque tudo depende da sinalização da demanda do cliente. Então, o cliente sinalizou que quer fazer aquele trabalho, que quer fazer aquela que quer aquela demanda, aquela execução. Então aí começa o ciclo, certo? Começa o ciclo desde o comercial traz para ser elaborado um projeto. Depois esse projeto gera-se uma proposta, o cliente aprova essa proposta e aí sim que entra a logística, que é a separação do material, né? E depois desse material separado, comprado, é que a gente faz todo a entrega ao cliente juntamente com a instalação dessa solução. Tranquilo? Então é assim que funciona a logística como um todo. E aqui, como é que a logística funciona? Né? Tem aqui o transporte, você vê aqui que existem várias maneiras de transporte, e aqui o gerenciamento de transporte, ele se concentra em planejamento, otimização e execução do uso de veículos para movimentar mercadorias entre os armazéns, os locais de varejo e os clientes. Então, até isso, essa questão do transporte, você precisa ter um gerenciamento, tá? Então, dessa forma, o transporte ele pode ser o que? Multimodal. Com certeza você deve ter lido isso aí na unidade 1, se eu não me engano. E pode incluir meio como que? Ele pode ser, dependendo da localidade, dependendo da entrega desses clientes, né? Ele pode ser por oceano, pode ser via aérea, pode ser ferroviário, pode ser rodoviário. Então, quando você ouvir falar assim, o transporte é multimodal, né? Ou seja, aquela empresa entrega de várias formas, você já entende que existem as modalidades de transporte, certo? Agora, gente, isso se trata de um processo complexo que envolve um planejamento muito esmiuçado, um planejamento muito eficaz e otimização das rotas e cargas da remessa, gerenciamento de pedidos, auditoria de frete e pagamento, né? Então isso tudo é muito importante. Hoje, atualmente, né, e já de um tempo para cá, as empresas de logística, normalmente usam software do sistema de gerenciamento de transporte. Para ajudar o quê? Para ajudar a atender as demandas da logística relacionada ao transporte, certo? E tem também a tecnologia de veículos sem condutor, né? E com motor de busca, ele desempenha um papel importante na forma como a logística opera e vai operar no futuro, que é a inteligência artificial. Sim, nós já estamos aqui. A logística, com certeza, ela avança muito nessa questão da inteligência artificial, para que cada vez mais ela tenha os seus processos fluindo, tá bom? E aqui o outro lado é a armazenagem. Armazenagem ou gerenciamento de armazém. Ele inclui o que? Funções como gerenciamento de estoque e atendimento de pedidos. Também aqui existem já tecnologia para isso, para que se gerencie
toda essa infraestrutura, né, do processo de depósito, tá bom? Então é importante você entender como é que a logística funciona. Quando você entrar numa empresa para trabalhar nessa área, você começa a entender como é que a logística dessa empresa funciona. Por isso que eu falo mais uma vez, baixe esse material das unidades que um dia você vai precisar, tá bom? Principalmente para que você sempre pegue esse material e leia algo que seja importante no momento que você estiver aí trabalhando nesse ramo. Então vamos lá. Atividade da logística. Existem dois tipos de atividades da logística. Atividade primária, que é o que? Os transportes, manutenção de estoque, processamento de pedidos, e as atividades de apoio, né, que é o que? A armazenagem, manuseio de materiais, embalagem de proteção e transporte, obtenção, programação de produtos e manutenção de informação. Então são dois tipos de atividades da logística: atividade primária e atividade de apoio. Então existe, né, essas duas atividades. Logicamente que tem empresas que têm tudo, tem empresas que não têm tudo, porque depende do que é o foco dela, né, de qual é, o ramo, né, de atividade dela, ok? Então, gente, por que a logística ela é importante? Né, uma pergunta que a gente deve se fazer, e aqui eu já vou me encaminhando para o final da nossa aula, e a gente constantemente deve estar se fazendo essa pergunta. Por que é que a logística é importante? Né? Embora a entrega pontual, né, de pacotes, como você está vendo aqui na imagem, intactos, olha só, pacotes intactos, sempre tenha sido importante em toda a cadeia de suprimentos, ela se tornou ainda mais importante nos últimos anos. Foi ou não foi? Se você prestar atenção agora, você percebe o quão importante é essa entrega pontual de pacotes, né, dos seus pedidos. Então sempre imagine que lá na ponta, né, alguém vai receber o seu produto, e quanto mais intacto, bem feito, né, e uma entrega pontual, mais importante o cliente vai se tornar, para a empresa que você trabalha e para ele, né? Então ele vai desenvolver uma confiança na empresa, certo? Por quê? Porque ela entrega de uma forma pontual, ela entrega os pacotes organizados, ela entrega eles intactos, né? Ela tem toda uma preocupação com essa logística, tá bom? Então, gente, hoje nos últimos anos ela se tornou assim primordial. Então, isso porque o comércio, né, com a entrega em domicílio ou no varejo, comitantemente encomendado por smartphone, se torna mais comum. Ou seja, gente, hoje está mais comum a entrega, o pedido, né? O pedido de produtos está mais comum, está na palma da sua mão, e muitas vezes você faz uma compra pelo seu smartphone. Então a velocidade ela está muito grande de compra do cliente. Então é extremamente importante que a gente esteja preocupado sempre em melhorar esses processos logísticos para atender a demanda por uma entrega mais rápida e conveniente de uma variedade maior de produto. Então é sim muito importante essa questão da logística, é muito importante você entender o que envolve todo esse processo. Tenho certeza que você vai sair daqui pensando que a logística não é só questão de transporte e de armazenar, ela é muito mais do que isso, ela envolve uma série de outras coisas importantes, e que você fique realmente pensativo no que é que você pode melhorar cada vez mais no seu profissional, no seu lado profissional, porque é você que vai fazer a diferença na hora que você estiver sendo talvez um gestor da área de logística, né? Então pense sobre isso, faça uma recapitulação no material, reveja que essa aula de uma forma que você possa aprender mais no que tem aqui,
print, né, essas telas aqui do vídeo para que você guarde em um arquivo, porque se talvez você não precisar agora, com certeza você vai precisar no futuro, né? Principalmente você que vai trabalhar nessa área. E que eu imagino que seja, né? Porque você está fazendo aqui uma graduação em logística, então provavelmente você terá essa oportunidade. Mas também o pessoal de administração, é importante entender toda essa cadeia da logística, é importante para a gestão portuária, né? Entender sobre esse manuseio das cargas, desses transportes. Então, gente, isso é muito importante para várias áreas, mas principalmente para você que vai ser um profissional de logística, você precisa entender desses processos, tá bom? Então, eu agradeço aqui a oportunidade de estar aqui com vocês durante esses quase 50 minutos aqui conversando com você. Eu fico à disposição, eu sou o professor dessa disciplina. Qualquer coisa você vai aí no fórum, manda um recado aí para mim, professor Ricardo Alcino, me tira uma dúvida, eu estou precisando de uma ajuda. Então estou aqui extremamente disponível para que você possa buscar alguma informação a mais que você queira. Tá bom, gente? Então, um grande abraço para vocês, espero que vocês tenham gostado da aula e olha só, baixa o material para você estudar, tá bom? Um abração do professor Ricardo e fiquem com Deus. Tchau, tchau.